E fala aí pessoal, aqui quem fala é o Tiermaker e hoje eu estou aqui para fazer uma tier list da Série C 2022, beleza? Então se você gostar do vídeo deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta a hashtag Série C, beleza? E você pode fazer a sua tier list aí, beleza? Aí nos comentários, ou se você quiser eu deixo o link aí na descrição, né? Eu vou copiar logo aqui. Então, bora lá. Então, ó, a gente tem as categorias acesso, que vai subir para a série B, segunda fase, né, quem vai ficar na segunda fase e não vai subir, primeira fase, quem vai ficar só na primeira fase não vai para a segunda fase, e tem os não se classificam e os rebaixados, ok? Então, peraí, deixa eu só... Que, na verdade, a primeira fase é os que não se classificam, tipo, que é a primeira fase. G8, aqui ó, G8, no caso esses aqui, são os que vão para a segunda fase. E quem fica abaixo, ó, do nono até o 16º, são os que ficam na primeira fase. Então, bora lá. A gente tem o Altos, o Atlético Aparecidense, na verdade Aparecidense, Botafogo da Paraíba, Botafogo de Ribeirão Preto, Campinense, Confiança, Ferroviário, Figueirense, Floresta, Brasil de Pelotas, Manaus, Mirassol, Paysandu, Remo, São José, Atlético Cearense, Vitória, Volta Redonda, Ipiranga e ABC. Então, ó, deixa eu só ajeitar aqui, beleza? Pra ficar melhor assim, ok? Bora. O ABC, mano, eu acho que vai subir. Porque tá jogando bem. Só tá dando uns oscilos ali e tal. Mas eu acho que sobe. Porque tá jogando bem. Acho que é um elenco bom. Eu só acho que eles vão ser rebaixados caso sou. Eu não acho que eles têm um time muito bom pra Série B. Mas acho que tem um time muito bom pra Série C. Então eu acho que eles vão subir. O Altos eu acho que vai pra segunda fase. Porque ele tá até jogando os jogos. Eu acho que consegue chegar lá no G8. Ficar lá. E vai pra segunda fase. Mas acho que não sobe. Porque eu acho que tem outros times que são mais qualificados. A Aparecidense eu acho que vai ficar na primeira fase. Porque não, ele às vezes consegue uma vitória, mas tem bastante empate e derrota também. Tanto é que eles, não acho que eles ainda estão no fora, né? Sim, não, eles entraram, mas estão em oitavo, então acho que vão sair. Porque eu acho que eles vão ficar na primeira fase mesmo. Agora o Atlético Cearense eu acho que vai ser rebaixado. Tá fazendo uma campanha ruim. Tomou de 6-0 do Mirassol, 5-0 do Paysandu. Além do que eu acho que ele foi rebaixado no Cearense, não é? Então tá um clima, tá na lanterna, então com certeza vai ser rebaixado. É muito difícil eles fazerem tipo uma reviravolta agora. É muito difícil que eles vão pegar assim os adversários mais difíceis. Então eu acho que é muito difícil eles não serem rebaixados. O Botafogo da Paraíba, eu acho que fica na segunda fase. É um clube muito forte, assim, tal, mas eu acho que fica na segunda fase porque tem outros times que tem elencos mais fortes do que o do Botafogo da Paraíba. Então, se eles subirem, não vai ser uma grande surpresa pra mim, porque eu acho que eles podem subir, mas eu acho que vão ficar na segunda fase mesmo. O Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho que eles ficam na primeira fase, porque, tipo, eu acho que vão ficar na primeira fase, ou na segunda, não, segunda na verdade, desculpa. Eles vão ficar na segunda fase e vão acabar caindo, porque como eu já expliquei, tem vários outros, eu acho que tem outros times que tem elencos mais qualificados para o acesso, entendeu? Então eu acho que ficar na segunda fase mesmo, que eu acho que ele pode ser tipo um mais fraco e tal. Agora o Campinense eu acho que vai ser rebaixado. Ele
tá muito ruim, tendo muitas derrotas, inclusive foi goleado pelo Remo por 4-0. E eu acho que vão acabar sendo rebaixados, porque, enfim, não estão fazendo assim uma boa campanha, então eu acho que podem acabar sendo rebaixados, que inclusive eles devem estar no Z4. O Confiança, ele tá em 16º, mas eu acho que eles conseguem ficar ainda. Eu acho que eles têm um elenco para poder vencer ainda. Vão pegar o Paysandu, um adversário fortíssimo, mas eu acho que eles conseguem ficar na primeira fase, tentar subir no ano seguinte, dar uma reestruturada no elenco. O Ferroviário, eu acho que ele acaba ficando na primeira fase também, porque eu acho que mesmo assim, se tipo ele entrasse no G8, acho que sairia, porque não tem um elenco muito forte e talvez acabe perdendo para outras equipes, entendeu? Então eu acho que eles vão ficar na primeira fase. Eu não acho que eles vão ser baixados. Eu acho que eles não têm um elenco assim para ser baixado, mas eu acho que vão acabar ficando na primeira fase, tá ligado? Então, ó, o Figueirense, eu acompanhei alguns jogos dele, tipo o 0-0 com o Remo e tal. E eu acho que eles podem ir pra segunda fase, mas ao mesmo tempo eles podem ficar na primeira fase, mas eu acredito que eles vão conseguir ir pra segunda fase. Eu acho que só que eles vão acabar perdendo, porque eles não têm um elenco muito forte. Ele pode subir, ele tava na série B, mas foi rebaixado. Mas eu acho que não vai, porque como tem mais chance de Botafogo da Paraíba ou Altos acabarem subindo do que o Figueirense, porque não tem um elenco assim, porque antes talvez ele até subisse, mas agora é bem difícil. O Floresta, eu acho que vai acabar ficando na primeira fase mesmo, porque teve muitos oscilos também, então eu acho que pode acabar ficando na Série C. Se ele for pra segunda fase, seria tipo uma grande surpresa pra mim, entendeu? Então, mas eu acho que eles ficam na primeira fase. E o Brasil de Pelotas, eu acho que vai ser baixado, porque ele tá assim, ó, como vocês podem ver, ele tá 19º e só tem algumas vitórias, entendeu? Então eu acho que vai ser rebaixado. Ele acabou de ser rebaixado pra Série B, tá na Série C, acho que vai ser rebaixado porque eles de vez em quando arrancam uma vitória, tipo aquela vitória contra o Remo por 1-0, algumas vitórias, empate com o Paysandu, mas tem outros times e ele acaba perdendo muitas partidas, dando empates. Eu acho que pode ser baixado que não tá em 19º, assim, sabe? Então eu acho que. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Eu acho que pode acabar sendo rebaixado, entendeu? Então, ó, o Manaus, eu acredito que eles consigam chegar na segunda fase, porque, tipo, o time tá em sétimo. Eu acho que eles conseguem chegar na segunda fase, que nem o São José, que é um bom time também. Eles são bons times, mas principalmente o São José, ele tem uma vantagem que é o estádio dele, que é um estádio sintético. E, por exemplo, isso permite muitas vantagens para ele, porque alguns times não são acostumados com ele. Por exemplo, o Paysandu perdeu lá. E até o próprio Inter, que lá no Gauchão de 2019, se eu não me engano, eles ganharam do Inter por 2-0 no estádio deles. E aí quando foi lá no estádio do Inter, eles meteram 6-0 o Inter no São José. Então, eu acho que ele pode ir para a segunda fase, mas só pode acabar perdendo. Às vezes tem alguns oscilos e tal. O Manaus pode ir para a segunda fase também, mas não tem um elenco ainda para a Série B.
E o Mirassol eu acho que vai acabar subindo, porque é o líder. De vez em quando tem oscilos, perde, mas, por exemplo, acabou de golear o Atlético Cearense por 6-0. Então, isso é um forte indício, pelo menos pra mim, de que mesmo que seja um time que tá lá embaixo, eu acho que eles têm muita potência, porque outros times acabam ganhando de 2-0 só. Então eu acho que vão acabar subindo, porque estão líder, de vez em quando os oscilos, por exemplo, contra o próprio Remo, mas eu acho que é um time que tem um elenco. Ele eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, eu acho que chegou na terceira fase. Então eu acho que tem um elenco muito qualificado para Série B. E acho que pode até ficar lá se caso subir. Mas só lembrando que é o futebol e eu não tô prevendo nada. Não vou dizer que isso vai acontecer, porque pode acabar sendo que a Aparecidense suba e a gente não sabe. Agora falando do Paysandu, eu acho que vai subir também. Tem um elenco forte, fez uma boa campanha no Parazão. Para quem não sabe é o meu estado, então posso falar algumas coisas. Foi vice pro Remo, então mesmo que tenha tá fazendo os oscilos, perdeu para Aparecidense, empatou com o Remo, com o Brasil de Pelotas. Mesmo assim, acho que consegue subir, porque tem um elenco forte. Só precisa evitar os oscilos que tem. E assim consegue subir pra Série B, que eles tanto querem, de tantos anos que ficaram fora dela. Então, né? Vambora lá. O Remo eu acho que vai acabar subindo também, junto com o Paysandu. Porque mesmo que ele esteja dando os oscilos, mesmo que esteja em 11º, eu acho que ainda fica no G8. Porque vai pegar uns times menos fortes agora, mais ou menos, tipo o Atlético Cearense, mas vou pegar também o Botafogo da Paraíba, por exemplo. E o pessoal precisa evitar os oscilos, assim como o Paysandu, para conseguir o acesso. Eu acho que tem um elenco pra. Eles fizeram uma Série B ok, tiveram os oscilos lá, mas poderiam ter ficado. Então eu acho que é a mesma coisa aqui na Série C. Então, eu acabo achando que eu vou colocar aqui que o Ferroviário vai ser rebaixado, porque eu não acho que nenhum desses times aqui vão ser rebaixados. Ou o Confiança. Eu acho que o Ferroviário tem mais cara de que ele ser rebaixado do que o Confiança, pelo menos pra mim, né? Então eu vou acabar deixando ele aqui. Bem, o Vitória, eu não sei muito bem como ele tá, mas ele tá em 13º e eu vi alguns jogos dele, tá dando bastante oscilo. Tipo, às vezes ganha um jogo, tipo, e empata outro, como ou perde e tal. Perdeu, não, empatou com o Atlético Cearense, aí ganhou uns jogos aí e perde, empata. E eu acho que vão acabar ficando na primeira fase. Eles foram rebaixados da Série B 2021 e, bem, eu acho que eles não vão subir ainda, precisam reestruturar o elenco, porque eles, principalmente os times, eles não dão bastante oscilos, então eles têm que melhorar, parar de dar esses oscilos contra times assim relativamente inferiores a eles, como o Atlético Cearense, Brasil de Pelotas e tal. Então eu acho que eles têm que só dar uma reestruturada, e eu acho que não vou subir ainda porque tem outros times e tal. Não sei se vão conseguir entrar na segunda fase. Eu queria que eles entrassem, porque eu tenho uma simpatia com o time, mas eu acho que não vai. E o Volta Redonda, eu acho que vai acabar indo para a segunda fase, porque eles têm assim um volume de jogo assim que eu acho muito muito forte. Então eu tipo colocaram 3-0 no Remo. Então eu acho que eles estão fazendo uma boa campanha e acho que podem chegar na segunda fase. E podem até dar um trabalho, podem até subir, mas eu acho que podem acabar ficando na segunda fase, que eu acho que é o que provavelmente vai acontecer. E o
Ipiranga eu acho que vai acabar ficando na primeira fase, porque de vez em quando ganha um jogo, mas também dá uns oscilos e eu acho que vai acabar ficando na primeira fase. Mas essa foi minha tier list da série C. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Então foi isso, espero que tenham gostado e falou!